tudo na vida a gente pode fazer depois, cara. Por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer depois, realmente eu quero. E eu pago o preço hoje, entendeu? Por não estar emagrecendo agora. E várias outras coisas. Por exemplo, eu quando era adolescente, eu tinha que estudar inglês, né? Porque meus pais, eles queriam muito que eu e meu irmão a gente aprendesse inglês, mas, cara, sinceramente, não era uma prioridade para mim naquela época. Eu pensava, pô, depois eu vou aprender. E graças a Deus eu aprendi naquela época. Porque depois de 20 e poucos anos ter que voltar para estudar inglês, ia ser muito mais doloroso. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E nesse canal aqui eu posto vídeos sobre como aumentar o número de clientes e fechar mais contratos. Todas as estratégias envolvidas para isso. E meu foco é soluções em empresas de TI. Eu sou o Ronald Perrini e no vídeo de hoje o tema é depois eu me dedico a aprender a vender. E ó, deixa eu primeiro já chegar explicando o que é aprender a vender. Porque tem pessoas que visitam clientes e elas conseguem explicar o que a empresa faz, qual o serviço que ela presta, como que funciona o software, como que integra a solução e no final dessa explicação o cliente faz uma compra. Nesse cenário aconteceu uma venda. Então essa pessoa ela consegue vender, perfeito? E aprender a vender é diferente de conseguir vender. E é isso que eu vou explicar aqui, porque muitas vezes a pessoa que consegue explicar, ela passa por algumas situações onde ela precisa se esforçar muito para explicar o que a solução dela faz, ou para ela mostrar valor corretamente na solução. Se ela já vendeu a solução para um cliente e depois quando ela foi visitar um segundo e ela foi explicar e ela teve dificuldade, é uma pessoa que ela consegue vender, mas ela não domina vendas. E quando eu digo aprender a vender, eu quero dizer dominar como se fosse uma técnica mesmo em como fazer com que o seu cliente assine o contrato e feche a proposta de uma maneira suave, sabe, fluida, onde ele se empolga em alguns determinados momentos, porque você está oferecendo a solução que ele tanto quer, que ele precisa e que realmente vai ajudar ele. E que você fica feliz também no final da venda porque você ganhou um cliente e ele fica muito feliz porque ele comprou. Essa daí é uma venda de quem domina as técnicas para você mostrar de forma intencional para o seu cliente que aquilo que você está oferecendo para ele é o melhor para ele. É a melhor solução que ele pode ter nesse momento. Então, quando eu digo dominar vendas, eu quero dizer que é um conjunto de técnicas para que você consiga transmitir uma informação e que a pessoa que receba a informação, ela identifique que isso é a melhor coisa que ela pode fazer. É a melhor tomada de decisão que ela pode tomar, que seria comprar o seu produto. E que ela fecha a venda e aí começa um relacionamento entre fornecedor e cliente. E aí, as pessoas que visitam clientes e conseguem vender, elas falam assim, ah não, beleza, mas muitas vezes eu só preciso explicar a parte técnica da solução. Se o cliente me ouvir, sabe, eu consigo explicar. Mas o problema é que nem todos os clientes ouvem. Então, já começa uma separação. Então, pega do grupo de clientes que ela visitou no ano passado. Então, de todo esse grupo, vamos botar um risco e a gente fala, olha, esses aqui são os que não ouvem. Então, já perdeu todo mundo. Agora, vamos ver os que ouvem. E aí, os que ouvem, muitas das vezes, eles fazem questionamento, eles querem entender e depois eles vão comparar o seu preço ou a sua proposta com de outros fornecedores. E nessa comparação, o cliente, ele não... Primeiro que o cliente, ele quer ter sempre certeza da tomada de decisão que ele está fazendo. Eu, quando comprei o meu apartamento, isso foi em 2014, cara, foi uma decisão grande.
sabe? Eu pensei bastante, eu falei, eu conversei com a minha esposa, conversei com outras pessoas e tomei a decisão de comprar um apartamento. Então, o que passava na minha barriga era tipo um medo de tomar uma decisão errada. Se o cliente está fazendo uma compra de um produto que é R$100, R$200, cara, ele não tem medo nenhum. Então, teoricamente, é mais fácil você vender. Você explicando, sabe, é mais fácil com que o cliente diga sim. Se o cliente ele está fazendo uma compra de R$5.000, dependendo do cliente, ele pode também não ter medo, dependendo do porte da empresa, dependendo do que 5.000 vai representar para ele. Se o cliente ele está fazendo uma compra de R$500.000 ou de R$1 milhão, às vezes ele pode ter medo de tomar a decisão errada e de depois a empresa culpá-lo e ele perder o emprego, sabe? Então as pessoas elas querem ter segurança e o maior risco da parte do cliente de tomar uma decisão errada é de perder o emprego. E aí o cliente que ele vai gastar R$500.000, R$1 milhão, ele corre um risco que é tomar a decisão errada e perder o seu emprego. Ou então, se ele é o dono da empresa, ou então se ele tem uma responsabilidade ali pela empresa, ele corre o risco de tomar uma decisão errada e ferrar, muitas vezes, ferrar com o caixa da empresa, falir, sabe? Mas as pessoas elas estão avaliando os riscos de tomar uma decisão. E foi isso comigo também, quando eu comprei o meu apartamento. Então, uma pessoa que não domina a habilidade de vendas, nessas vendas mais difíceis, essas vendas que exigem uma consultoria na prática, essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade. Obviamente, uma venda mais simples, de uma solução mais barata, isso é mais fácil. A pessoa ela chega lá, se o cliente comprar e comprar errado, cara, tudo bem, o risco é baixo. Sabe, o prejuízo é baixo se ele fizer uma compra de R$300, R$500. Agora, se ele fizer uma compra de 100.000, 500.000, 1 milhão, cara, o risco é muito alto. Então, e aí, quem está vendendo precisa ter mais técnica para poder conseguir convencer o cliente a comprar, a dizer sim. E muitas vezes o processo de decisão de compra, quando o risco é alto e a solução é muito cara, esse processo é compartilhado. Então, tem um gestor, o gestor ele pede para a equipe técnica avaliar a solução, a equipe técnica vai dar um parecer, muitas vezes ele pede para outra área. Se for empresa grande, tem um departamento de compras, que você manda o preço para compras, sabe? E eles é que vão fazer toda a negociação, eles que vão ver o contrato, eles que vão escolher quem vai ser o fornecedor. Então, quando a empresa é maior, o risco ele é compartilhado, tá? Então, as pessoas confundem, sim, conseguir ter resultado em vendas e dominar vendas. Existe uma grande confusão. E muitas vezes a pessoa que já está conseguindo ter resultado, cara, ela está vivendo a vida dela lá e ela fala, não, beleza, cara, depois eu me dedico aí a melhorar minha técnica. Às vezes ela fala com esse linguajar, sabe? Depois eu aprendo, depois eu corro atrás. Ah, mas por enquanto eu estou conseguindo vender. E é muito confortável conseguir vender. Por quê? Porque a pessoa está numa zona de conforto ali. Ela visita cliente, muitas vezes ela tem uma carteira de clientes que todos os dias, todos os dias não, desculpa, mas sempre esses clientes, eles comunicam o que está acontecendo lá na empresa, os projetos que estão fazendo, sabe? Para onde que a empresa está indo, o que vai ser, quais vão ser os investimentos que a empresa vai fazer. E ela já sabe ali o que o cliente vai fazer e fala, poxa, você tem um projeto para mim? Tem um projeto para mim? Tem um projeto para mim? E o cliente fala, tem sim, olha, vai ser um projeto aqui e tal. E ela tá lá. E beleza, ela bota resultado. Só que por enquanto tá tudo bem. Por enquanto tá confortável. E depois ela pode se dedicar. Ó, eu vou te dar um exemplo de uma história de um amigo meu. Ele fez a cirurgia bariátrica. E ele já estava, cara, eu acho que ele chegou a 140 quilos. E assim, ele decidiu.
ele falou, escolheu, vou fazer a cirurgia agora. E pegou uma data, pegou e fez. Ele poderia ter feito depois? Poderia. Ninguém chegou e obrigou. No caso dele, ele não teve uma recomendação médica que chegou e falou, olha, faça a cirurgia agora porque você está aumentando, está com mais problema de saúde, nem nada. Ele chegou e resolveu, falou, poxa, eu quero melhorar, sabe, eu quero poder caminhar melhor, eu quero poder dormir melhor, quero poder viver melhor a partir de agora. E aí pegou lá e fez. Mas se ele não tivesse feito, cara, a vida dele estaria igual como sempre foi. Entendeu? E ele poderia fazer daqui a 1 ano, poderia fazer daqui a 2 anos. Mas olha pra ele como é que tá. Hoje, ele tá bem melhor. Ele fala que foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele. E ele, inclusive, recomenda. É engraçado. E quando a gente está entre amigos e fala de cirurgia, ele explica. Ele virou meio que um expert. Ele entende mesmo do assunto. E ele explica, não, olha só, agora eu tô melhor, tô conseguindo fazer isso. Cara, tô fazendo exercício todos os dias de manhã, já emagreci não sei quantos quilos e a vida dele melhorou. E aí, cara, a pessoa que quer se dedicar a dominar vendas depois, ela talvez não tenha nenhum problema para agora, para poder trocar. Talvez ela não quer melhorar agora, sabe? Tudo bem, e não tem nada de errado com isso. Mas você não falou que esse amigo poderia ter feito depois? Qual o problema então dele ter feito depois da cirurgia? Se ele tivesse feito depois, ele teria perdido 1 ano, ou um tempo da vida dele. Porque a partir do momento que ele fez a cirurgia, ele passa a aproveitar a vida. Entendeu? Ele está vivendo diferente, está mais feliz, está tendo outras realizações. E aí, cara, quando a gente volta para a venda, tudo na vida a gente pode fazer depois, cara. Por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer depois. Realmente eu quero. E eu pago o preço hoje, entendeu? Por não estar emagrecendo agora. E várias outras coisas. Por exemplo, eu quando era adolescente, eu tinha que estudar inglês, né? Porque meus pais, eles queriam muito que eu e meu irmão a gente aprendesse inglês. Mas, cara, sinceramente, não era uma prioridade para mim naquela época. Eu pensava, depois eu vou aprender. E graças a Deus eu aprendi naquela época. Porque depois de 20 e poucos anos ter que voltar para estudar inglês, ia ser muito mais doloroso. E aí é onde a gente entra. Se a gente está melhorando agora a economia, certo? A gente sabe que em época de crise fica mais difícil de vender. Por quê? Porque está em crise, as empresas reduzem os projetos que elas vão executar e você fica mais difícil para vender. Por quê? Porque para a empresa comprar de você, você tem que demonstrar que essa compra vai gerar uma oportunidade para ela, um grande ganho, uma melhoria. Só que a empresa, o cliente, né? Quando eu digo empresa é cliente, ele tem uma lista de projetos que ele precisa executar naquele ano ou várias coisas que ele precisa melhorar dentro da empresa. Então, o seu papel é mostrar para o cliente que aquilo é importante e fazer com que a sua solução aumente na prioridade do seu cliente. E como é que uma solução aumenta? Quando a pessoa troca a solução, tipo uma compra, para um investimento. Por exemplo, se eu fizer uma compra, sabe, um grande exemplo é um equipamento de telefone celular. Muita gente compra lá um iPhone e fala assim, poxa, legal, vou comprar um iPhone aqui, e às vezes a pessoa não tem dinheiro, sabe? E vai lá e compra, e paga parcelado e tal. Agora, é diferente de uma pessoa que fala assim, não, olha, a partir de agora, eu vou trabalhar fazendo vídeos, por exemplo. Ou vou trabalhar tirando fotos profissionais, não importa, mas então eu vou comprar um equipamento bom. Vou comprar um iPhone porque eu consigo executar o meu serviço. E aí a pessoa ela compra o iPhone e usa esse equipamento como instrumento para que ela ganhe dinheiro. Isso daí é um investimento. Você está vendo que comprar o iPhone é uma coisa concreta
direta e específica, comprar. Só que uma pessoa que quer comprar só para ela ter e outra pessoa que quer comprar para usar, para ganhar dinheiro, é uma outra perspectiva, certo? Então, uma está comprando com viés de investimento e outra está comprando com viés de compra mesmo. Quando o mercado está em crise, as empresas param de comprar. E elas, o que elas fazem? Elas vão ver o que é prioridade e em que ela vai investir. Então, num cenário assim, que uma pessoa, de repente, está passando por uma crise financeira, perdeu o emprego e está sem dinheiro, muito dificilmente ela vai comprar. Seja um iPhone, seja qualquer outro equipamento, sabe? Só para ela ter um luxo. Eu acho muito difícil um desempregado chegar e falar assim, não, vou parcelar aqui. Ah, mas vai ficar em 12 parcelas de não sei quanto, em 18 de R$200, por exemplo. Eu acho difícil, entendeu? Obviamente sempre tem uns loucos. Mas enfim. Mas agora, se a pessoa ela fala assim, olha, eu vou parcelar em 12 parcelas de R$200, só que uma vez que eu tiver esse celular, eu vou fazer gravações e eu já sei que tem clientes aqui nesse escritório que estão precisando de um cinegrafista, sabe? E com o iPhone eu vou poder atender 4 clientes. 4 clientes vão pagar 200 cada um. Então eu pago 200 no iPhone e ganho mais 600, sabe? E os outros, eu ganho 800 no total. 200 é para quitar. Poxa, isso vira um investimento, então já não é um problema, tá? Então, isso daí, isso é uma habilidade onde você tem que mostrar para o seu cliente, através da sua comunicação, que a sua solução vai ajudar ele a resolver um problema ou a chegar onde ele quer. Ajudar ele a realizar um desejo, um sonho. E quando eu digo ele, eu não falo da pessoa específica, eu falo da entidade, da empresa, do departamento de TI, ou do gestor, né, da pessoa que toma as decisões do que é mais importante. Então, e o sonho, só explicando bem aqui, o sonho, ele é algo que as pessoas elas vislumbram atingir com mais tempo, de repente 2 anos. Já o desejo é algo que a pessoa vislumbra atingir com 2 meses, com 3 meses. É algo mais curto, mais rápido, tá bom? Essa é a diferença. Então vamos lá. Então a diferença de dominar e vender é que vender qualquer pessoa, cara, pode conseguir vender. Se ela visitar 10 clientes, 30 clientes e fizer uma venda, ela fala, poxa, eu consegui vender. E muitas vezes ela consegue vender porque o cliente ele já está pronto para comprar mesmo, porque, sabe, estava numa situação que chegou. Às vezes o cliente não tinha outra opção, não podia esperar, ou ele teve os motivos dele, ele conseguiu vender. Agora, dominar é você fazer interação com 30 pessoas e todas as interações serem muito boas para você. E aí eu vou definir o que é muito boas para você. Muito boas para você é quando você sente que a pessoa que está conversando com você ficou interessada e ela quis comprar. Ou ela quis ter aquela solução na empresa dela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando essa pessoa ela fala assim, nossa, fiquei impressionada. Eu tô vendo que você tem muita qualidade. Segundo ponto. Ou seja, você conseguiu demonstrar para essa pessoa que a sua solução ou o serviço que você presta, cara, tem grande qualidade. E o terceiro ponto, sabe qual é? O terceiro ponto é quando essa pessoa ela tem a impressão que o seu serviço vai custar caro, ou mais caro. Entendeu? E aí eu não estou falando que ela vai comprar, porque muitas vezes o cliente tem budget restrito, sabe? Mas essas 3 impressões é possível passar em 100% das suas visitas. Mas por que essa pessoa teria uma impressão que o meu serviço ia ser muito mais caro? Como assim? Porque a partir do momento que eu estou conversando com um cliente que não me conhece ou que eu estou explicando como é que funciona o serviço, a partir do momento em que ele percebe que tem uma qualidade maior, ele, por comparação, por medição, as pessoas, como é que as pessoas precificam? Muitas vezes
elas pensam, elas querem comparar com algo que ela conhece. Então, por comparação com a base do que ela conhece, ela vai ver que você se posicionou diferente, melhor. De repente, comunicando aquilo que ela quer, comunicando as características que ela acha importante, características que ela não vê sempre, que ela acha difícil alguém ter, um fornecedor ter. Então, quando você comunica isso, a pessoa, ela começa a pensar, fala, poxa, esse cara tá vindo aí, não sei não, ele tá falando tanta coisa boa, isso deve custar caro, sabe? A mesma coisa, cara, restaurante. A gente desce aqui na hora do almoço e aí a gente vê vários restaurantes. Na hora que a gente vê um restaurante novo, sabe? Que, poxa, todo bonitinho, com garçom, fila de espera. Não é o self-service não, a pessoa senta, é à la carte. Cara, tudo com ar-condicionado, os garçons de branco, calça preta, sabe? Todo mundo muito educado, com maître na porta, com roster na porta, sabe? Ali recebendo as pessoas. Você vai olhar e você vai falar, cara, esse local é caro. E por que a gente tem essa impressão? Porque a gente compara com os outros locais dessa região. Daqui, da zona da onde a gente almoça. Entendeu? Se a gente for para o shopping, no shopping tem a praça de alimentação e tem um local onde ficam outros restaurantes. Se você for na praça de alimentação, você vai ver, vai estar tudo mais ou menos ali, no mesmo preço. Então, às vezes tem uma comida lá, uma salada de fast food, você vai falar, poxa, aqui deve ser mais caro, porque você compara, caro em relação à praça. Mas se você for para outro local dos restaurantes, vão ter restaurantes muito chiques e restaurantes bons também, mas só que mais popular. Entendeu? Então, as pessoas, elas comparam com aquilo que está na cabeça dela. E aí, você pode construir essa percepção. Porque, ó, se a pessoa não te conhece e ela tá te conhecendo a partir das coisas que você fala, sabe? Então, é possível você construir a percepção, se você domina o que você fala da pessoa, certo? Agora, obviamente, você precisa ter um background, né? Eu não posso chegar aqui e falar que eu sou, sei lá, o especialista em cirurgião de cérebro. Né? Você vê, não sei nem como é que chama isso. O cirurgião que faz, mas enfim, é neuro, né? Veio agora. Então, e aí, cara, se eu falar isso e não tiver um mínimo de bagagem, a pessoa na hora percebe que é uma mentira. Então você precisa ter um respaldo para você conseguir passar isso, tá bom? Senão a mentira tem perna curta e a pessoa vai descobrir. Então sempre integridade, porque a verdade sempre aparece, tá? Mas uma dúvida é o seguinte, mas não é ruim você passar uma impressão de que é muito caro, ainda mais se a pessoa tiver um limite de budget, não? Não, porque você não mandou o preço. Olha só, eu não tô, ainda nem cheguei na proposta ainda, porque aqui o que eu tô falando na hora que você está vendendo, você está demonstrando, cara, você está apresentando ali para o cliente, está mostrando os benefícios, está contando como é que vai ser e tal, você consegue perceber, primeiro, se o cliente está sentindo desejo, porque ele vai expressar. É isso que a gente precisa, cara, é isso que eu quero, muito bom, certo? Esse é o primeiro ponto. E depois, cara, se você fala as coisas que ele realmente quer, ele vai ter essa sensação e muitas vezes ele vai soltar e vai falar, poxa, cara, mas aí eu tô achando que esse serviço vai ser mais caro, não sei se eu vou pagar não. Isso daí é um indicador, entendeu? É igual você conversar com uma mulher e ela perguntar assim pra você, depois de 20 minutos de conversa, mas e aí? Você tem namorado? E o seu namorado? Cara, se uma mulher pergunta isso pra um cara, meu irmão, na boa, entendeu? Quer dizer, eu falei namorado, né, mas... vocês entenderam. Então, se uma mulher pergunta para um cara, e aí, mas e sua namorada? Cara, é um indicador de interesse, é o cliente perguntando. E aí? Pô, mas não vai custar muito caro não, hein? Isso deve ser caro. Então você criou a impressão. Na hora que você manda a proposta, cara, você pode cobrar um pouco mais caro, mas se você estiver dentro ali, você
E outra coisa, mesmo que você cobre mais caro, você entra na parte da negociação. Então ainda tem como reverter, entendeu? Mas você criou essa impressão, tá bom? Isso pode ser construído e é isso que é dominar vendas. E você consegue fazer isso de forma intencional. E por que é bom você fazer isso? Porque, como eu estava falando, o mercado. Em crise, as pessoas seguram mais. E agora, qual é a tendência agora, em 2020? A tendência é que a economia melhore. Pelo menos é o que estão falando aí, né? Os especialistas e tal. E a gente passou por uma crise e realmente 2019 foi melhor em relação a 2018, foi melhor em relação a 2017. Então a gente passou por uma crise onde as coisas estão tendendo a melhorar. Então, num cenário onde vai estar tudo bom, sabe, mais fácil de vender, quanto maior for a sua habilidade, mais resultados você pode ter. Sabe, mais dinheiro você pode colocar no bolso. Você pode surfar uma onda maior. Você não precisa ficar ali no canto, na marolinha. Cara, você pode ir para as grandes ondas, sabe? Então, é isso que eu tô falando. E vamos lá. Ah, e eu botei aqui, ó, cara. Então, e aí eu botei um exemplo aqui, cara, que foi comigo, com um cliente. Foi quando eu fui num cliente aqui no Rio de Janeiro. Acho que eu posso até citar o nome do cliente. Foi na CBF, sabe? E é legal, cara. A CBF é um local bem moderno, bonito pra caramba. Tem até um museu lá embaixo. É legal visitar a CBF. Mas enfim, aí eu fui lá na CBF e eu fui com a gerente de conta que atendia, a pessoa, né, que atendia a CBF. E a primeira vez que eu vi isso foi lá, onde a gente chegou em uma reunião só, eu já saí de lá com a certeza que a gente ia vender. Porque o que aconteceu foi, quando a gente chegou, tinha lá o ambiente de TI deles e tinha um gerente. E o gerente começou a contar como é que era a TI, o que ele fazia, como é que funcionava a equipe, quais são os outros fornecedores que ele estava cotando, as soluções que ele já estava vendo e tal. E, cara, eu só fiz pergunta. Só pergunta, e daqui a pouco o cliente começou a soltar as dores, os problemas, as dores e tal. E em um determinado momento ele falou, olha, eu já estou com esse problema aqui faz muito tempo. E eu não consigo resolver. E aí a gente falou, não, mas isso a gente resolve. E a gente demonstrou ali, nessa mesma reunião, como é que a gente resolvia. Falou assim, assado e tal. Beleza. E o que aconteceu foi que depois a gente fez uma outra reunião só para ajustar a parte técnica e fomos lá presencialmente. E quando eu estava terminando essa reunião, o cliente ele falou assim, poxa, cara, legal. Ele estava com muita vontade de resolver aquilo já naquela semana, porque ele tinha claramente a data de quando que estaria pronto e funcionando, porque a gente passava isso. E quando eu saí lá da reunião, ele falou, poxa, tá bom, mas vem aí pra gente fechar. Pô, só não cobra, quanto é que vocês cobram a hora? Cara, só não cobra, valor muito caro da hora não, cara. Pô, pelo amor de Deus, hein, não vem com esses preços aí de IBM, não. Aí a gente, não, pode deixar. Ele, dá um descontinho lá. Nem tinha perguntado quanto era, a gente nem tinha falado quanto era a hora. E aí a gente desceu. E quando a gente desceu, a pessoa que vendia pra eles falou assim, poxa, então, cara, quanto que a gente pode dar de desconto já pra ele fechar, né? Que ele vai fechar. E aí, na hora eu falei, dá 10%. Ela falou, você acha 10% só? Acho que era 220 a hora que a gente cobrava, 215, fechou a 195, alguma coisa assim. Enfim. E aí, dá 10%, bota 195 que ele vai fechar, mas vai mesmo, beleza. E aí a gente voltou. E aí a pessoa mandou a proposta e depois a gente lá no corredor da empresa, ela falou, sabe aquele cara da CBF? Ele fechou. Eu falei, cara, que legal e tal, mas eu sabia que ele ia fechar, por conta dos sinais. Então essa foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, sabe? Então, isso daí é você dominar a técnica, você dominar a arte. E você não precisa, tipo assim, ser um faixa preta para conseguir já fazer isso. A diferença de um faixa preta, de repente para um faixa azul e um faixa marrom, é que o faixa preta ele domina mais situações. Por exemplo, o cara que está lutando jiu-jitsu lá no tatame,
ele tá lutando contra um oponente e se de repente o oponente ele dá um golpe e o oponente sai ou acontece alguma situação, ele consegue se virar melhor ali, sabe? Ele tem mais recursos para poder lidar com uma situação surpresa que possa acontecer. E de repente o faixa azul não, mas não necessariamente o faixa azul ele não sabe uma sequência ali de golpes ou uma sequência que 2 ou 3 situações ali que ele consegue, sabe, dominar. E isso comparado a um faixa branca. É bom dizer. Então, você não precisa já ser faixa preta já para conseguir ter esse tipo de resultado. Às vezes você já consegue já ver 2 ou 3 indicadores que se isso acontecer, cara, você fala, poxa, vou ganhar. É igual o faixa azul. Ele sabe que no jiu-jitsu tem o estrangulamento. Se pegar assim, né? E se o cara conseguir chegar nas costas do adversário e pegar por debaixo do pescoço, ele já sabe que vai ganhar. Então, é a mesma coisa. O cara pode ser faixa azul, ele sabe. Chegou ali, ele vai ganhar. Certo? Então, essa foi a primeira vez que eu vi acontecer. E na época eu não era faixa preta ainda. Na época eu ainda não era. Entendeu? Mas eu já estava treinando lá, meu jiu-jitsu. Entendeu? E é isso. E outro ponto é como estudar na prática. E por incrível que pareça, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Mas eu acho que as pessoas, elas acham que, não, eu vou ter que fazer um curso, vou ter que me deslocar. Muitas vezes, você pode comprar um livro. Começa assistindo os vídeos aqui do canal. Cara, você já está estudando, você já está melhor. Compra um livro. Tem um livro que eu recomendo, é a Bíblia de Vendas. Sabe? Compra uma revista chamada Revista Venda Mais. Começa a se inteirar, começa a ler mais sobre o assunto, começa a gostar, entendeu? E começa a ver outras técnicas. E você pode continuar acompanhando. Sabe? Quando eu abrir treinamento, cara, se inscreve no treinamento. Você pode assistir isso online também. Você pode assistir na hora que você quiser. De repente, quando você está no sofá, quando você está de manhã indo para o trabalho. Então, assim, você vai e começa se inteirando, sabe? Você pode ler um livro na praia, se você quiser. Então, não tem mais essa... igual antigamente que a gente tinha que ir para a sala de aula. Cara, eu para tirar a certificação, eu tinha que ir para a sala de aula, cara. Sabe, eu tirei 19 certificações da Microsoft e eu lembro. Eu ia, era aqui no centro da cidade, eu lembro exatamente o local que eu ia, como eu chegava, como era o corredor. Eu lembro do professor lá, a gente chegava, tinha que sair da empresa às 6 horas, o negócio começava às 6h15, sabe? O treinamento. Eu lembro do professor lá, já na porta, e começava, se eu chegasse lá às 6h30 já estava rolando, já perdia já os primeiros minutos. Dava 8, tinha coffee break, eu lembro do coffee break, eu lembro de voltar para a sala de aula. Então, e assim, comparado aos recursos que a gente tem hoje, é muito mais fácil, entendeu? E por que agora? Como eu falei, cara, agora porque a gente está num time muito bom. E o que acontece se não fizer agora? Lembra da história lá do meu amigo? Então, ele decidiu fazer a cirurgia, emagreceu e agora ele está melhor. Mas, se ele não fizesse, o que poderia acontecer? Ele poderia, por exemplo, agravar outros problemas. Poderia dar um problema no joelho, poderia dar um problema no coração, poderia dar vários outros problemas. Diabetes, verdade. E aí, cara, é a mesma coisa quem tá ali, tá vivendo, tá só deixando a vida levar. O que pode acontecer? Eu não estou agorando ninguém, mas se você perder a sua carteira de clientes que sempre compram com você, sabe? E se o cliente ele for mandado embora e for contratado por uma outra empresa e essa outra empresa é da carteira do seu colega e você não pode mais atender? E aí? Sabe? E se a empresa que você trabalha te manda embora? E se um cliente que é seu e você é empresário, ou esse cliente sai e fala, olha, agora não vou mais fazer, cara, a gente tomou uma decisão, veio uma diretoria nova, a gente vai fazer outra coisa aqui. E se ele sai? Sabe? E se, ou seja, se acontece alguma coisa, correr atrás depois do prejuízo
Cara, eu tenho certeza que é muito pior do que você fazer agora enquanto tá tranquilo. Agora, tudo na vida é uma escolha. Você pode fazer agora, você pode fazer depois. É uma decisão que cabe a você. Certo? Mas, vale a pena arriscar? Isso é uma resposta que é diferente. Para certos tipos de pessoas, alguns vão falar, vale. Outros vão falar, cara, é melhor não. É melhor me dedicar aqui. Eu já vi que o esforço não é tão alto. Certo? E você pode começar devagar. Lendo um livro. Cara, uma revista custa R$ 9,90. Acho que sai uma por mês, cara. Então, você pode começar devagar, tá bom? E é isso, gente. E eu botei aqui, cara, e pra gente finalizar esse vídeo, eu vou contar só uma história aqui de um aluno meu, do Ricardo. Que o Ricardo, ele tem um depoimento no meu canal do YouTube. Ele é muito técnico, extremamente técnico e é empresário. E ele, quando fez um treinamento comigo, ele sempre levava a conversa pro lado técnico. E toda vez ele falava assim, poxa, eu nunca tinha feito nenhum treinamento na área de vendas, nunca tive nenhum resultado. E eu falei, pô, Ricardo, então tá bom, já que a gente vai começar, vamos começar pelo mais fácil, que é como você ter o resultado maior com esforço menor. E aí a gente conversando, falei assim, poxa, o que você vende? E ele vendia serviços de infraestrutura, helpdesk, suporte, é isso. E aí ele falou assim, olha, tem um equipamento novo aqui, que é um equipamento de Wi-Fi. Eu falei, interessante. E eu tive um cliente que é um comércio. E eu sei, e na época estava muito na moda, hoje não tanto, mas na época, isso foi em 2017, quando você chegava para usar um estabelecimento, você pediu Wi-Fi, tinha alguns equipamentos que, para deixar a pessoa conectar no Wi-Fi, obrigava a pessoa a curtir ou seguir a página do Facebook. O equipamento fazia isso, entendeu? E muitas das vezes, por que um dono de empresa ou de comércio quer que a pessoa curta a página do Facebook? Porque uma vez que a pessoa curte, o dono do comércio ele faz posts no Facebook dele e isso aparece no feed de quem já curtiu a página. Ou seja, então ele marca as pessoas para fazer propaganda, certo? Hoje não é mais assim, porque o Facebook está mudando as políticas e nada de errado com isso. Eu acho que o Facebook ele tem a regra dele, é uma empresa privada, ele determina como que ele quer ganhar dinheiro, mas antigamente não, ele mostrava mais. Então, o Ricardo ele percebeu isso e ele chegou e falou assim, cara, legal, então o comércio ele quer isso. O que ele fez? Ele pegou e ligou para um grupo de clientes dele e falou, olha só, oi fulano, tudo bom? E contou essa história. Falou, então tem isso aqui, ou seja, ele falou de uma dor. Qual que é a dor do dono do comércio? É que as pessoas que passam lá, ele quer vender de novo. Então a dor não sei quando que essas pessoas vão voltar aqui, sabe? E ele vendeu, por exemplo, uma academia de dança de salão. E aí muitas pessoas visitavam a academia e não fechavam. E a dona da academia falava, poxa, não sei quando eu vou botar mais cliente aqui. Então, ele falou dessa dor e mostrou como que resolve esse problema, que era com o equipamento. E ele ofereceu o equipamento. E quando ele ofereceu o equipamento, ele vendeu para todos os que compraram, todos que falaram. E foram 3, não foram muitos. E ele cobrou, cara, no equipamento, eu acho que ele cobrou no total, acho que uns R$500, que era o equipamento mais mão de obra. Eu acho que o equipamento custava 200 e a mão de obra custava 300. Eu acho que era um negócio desse. Agora, sinceramente, se não for isso também, não vem o caso. Mas eu quero que você pegue aqui o X da questão, que é a ação, entendeu? E como oferecer. E eu lembro, cara, que ele vendeu isso em uma sexta-feira, ele tinha embolsado R$900 de lucro, sabe? E ele estava bem feliz. Isso só em uma sexta-feira, assim, já bate pronto. E é isso que é dominar vendas, porque quantas vezes ele pode repetir isso? Sabe? Quantas vezes ele pode oferecer para outros clientes e conquistar um cliente que nunca tinha comprado com ele?
oferecendo essa solução. E o cliente, quando recebeu, ficou super feliz, porque falou, caramba, Ricardo, muito bom, eu quero estar... Ah, e 2 deles falaram assim, ó, Ricardo, eu compro com uma condição, desde que você instale isso amanhã. E aí ele falou, não, tá bom e tal. Ou seja, o cliente, era uma venda onde o cliente não estava comparando o equipamento. É muito ruim quando você vai vender, o cliente fala assim, peraí, então qual é o modelo desse equipamento aqui? Ah, é o switch, tal. Então, peraí, tá bom. Aí vai lá no Boa Dica, liga para outro fornecedor. Quanto é que tá o switch, tal. Cara, não. Essa foi uma venda que ele vendeu a solução. Não entrou no mérito de qual era o modelo, sabe? Não entrou no mérito de qual era o equipamento, de como configurava. Não, ele vendeu, era um negócio funcionando. Entendeu? E pergunta se o cliente não ficou feliz. Ficou super feliz. Então, esse daí é um exemplo que eu trouxe de quando você começa a dominar técnicas e arte, sabe, de vendas, você começa a ver possibilidades que antes você não enxergava. E só depende de você, entendeu? Então, era só isso. Esse daí é a conclusão do vídeo, cara. Eu trouxe esse exemplo para ver o que mais você pode chegar ou atingir aí na sua carreira, ou no seu dia a dia, ou no seu relacionamento com os clientes, ou com as pessoas que você atende, tá? Então é isso, gente. Ó, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu quero muito saber o que você achou do vídeo. Escreve para mim aqui nos comentários o que você achou, se você já passou por alguma situação assim, se você conhece alguém também que precise ver esse vídeo, manda para essa pessoa, porque às vezes ela só precisa só de um estímulo para ela começar. Comece pequeno, não precisa começar grande, definitivamente não precisa começar grande, mas, cara, comece a pesquisar, a se inteirar mais sobre o assunto, tá? E deixa seu comentário que eu quero muito saber o que você achou, alguma história sua, o que você... se alguma coisa que eu falei aqui também já lembrou alguma experiência sua, tá bom? Tenho muito interesse em saber. Continua seguindo os meus vídeos no seu canal favorito, eu posto vídeo todos os dias. E eu posto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então você pode assistir no canal que você mais gosta, na sua rede social favorita. É isso aí, grande abraço e boas vendas!